Boa noite. Olá a todos. Bem-vindos ao Dois Guias à Conversa. Olá! Hoje vamos até ao norte. Estou a dizer, estava aqui a pensar que era a primeira vez que vamos ao norte. Mas a verdade é que não é a primeira vez. A semana passada nós estivemos a norte. Olha a Nádia! Olá, Nádia querida! Marta também. O Bruno de volta. Obrigada. Tão bom. Pois é, hoje à noite vamos até ao norte. A semana passada estávamos com a Niura, que também na verdade estava a norte. Mas a Niura veio-nos falar mais de um projeto mais específico, Escolhe Bem Quem Te Guia. Então nós não falámos assim tanto de locais a visitar, deixámos no fim algumas sugestões, mas o nosso propósito foi mais dar a conhecer o trabalho desse grupo, porque também eu pensei que podia ser interessante que muitos de vocês que nos assistem são guias. E olá, do Algarve novamente, que bom! Vamos para o norte. Será que em breve vamos ao sul? E então, hoje, realmente eu sinto que é assim um bocadinho mais a ideia do vamos desbravar ou revelar, redescobrir um pouquinho mais do nosso norte. É uma primeira incursão e convidei a Sofia Bacelar para esta primeira aventura a norte. A Sofia é guia, obviamente, não é? E eu conheci a Sofia, nós conhecemos através aqui das redes sociais, daqueles lados bons das redes sociais. Fala-se muito do negativo, mas a verdade é que há muita coisa positiva. E nós fomos conhecendo, até é engraçado, foi mais nestes anos de dificuldade, de pandemia, e fomos apoiando, fomos trocando ideias. A Sofia chegou a vir a Lisboa, nós estivemos juntas em Lisboa, e eu sigo o Instagram da Sofia, espero que já estejam todos a seguir o Instagram da Sofia, que eu gosto muito porque eu acho que é mesmo aquela ideia é uma guia nacional. Ela tanto tem um post no Algarve como de repente está em Braga, e não há aquela necessidade que seja tudo assim, agora vamos só falar do Algarve, agora vamos só falar daqui. Não, ela vai saltitando qual guia, não é? E sempre com uma curiosidade engraçada, uma história que nos prende e que faz ter aquela vontade de ver qual é o próximo post que a Sofia nos vai dar. Por isso eu pensei que seria assim uma boa escolha para fazermos esta nossa primeira viagem. E por falar nisso, vamos então aqui convidar a Sofia a isto. Acho que assim já dá. Aqui está! Olá! Olá, Estás boa? estou. Estão a ouvir-me bem? Sim, eu acho que sim. Qualquer coisa, já sabem, vão dizendo se o som, se houver alguma dificuldade no som, alguma coisa, vocês vão escrevendo e também escrevam para participar, falar connosco, Claro. alguma curiosidade, alguma coisa, é para irem participando aqui connosco na conversa. Olha, está muito frio para aí, ou já? Está. Está muito frio e, para além do frio, eu não posso deixar de fazer uma observação à falta de chuva. Pois é mesmo. Porque para o turismo nós sabemos que o sol faz logo metade do sucesso do nosso trabalho, mas neste momento pergunto-me onde é que Sim. está a chuva? Sim, sim, começa a ser um bocadinho mais assustador, mas há de chover, há de chover. Claro que sim. Na Alemanha já houve assim umas chuvas, não foi até um bocadinho assustadoras, deu nas notícias. Mas pronto, pode Claro. estar aqui, não tão assustador, mas que vais chegando cá. Claro que sim, claro que sim. Muito bem. Que às vezes parece-nos sempre tão protegido de tantas coisas, não é? Realmente aquela ideia do cantinho ali da Europa, ali, aquele pequeno paraíso. Somos uns privilegiados, sem dúvida, é verdade. Sofia, olha, obrigada por teres aceito o convite.
E ainda por cima, à segunda, que eu sei que tu tens depois a fazeres a seguir, que tu és uma mulher cheia de curiosidades e conhecimentos e envolvida em muitas coisas, por isso nós vamos ter que cumprir um bocadinho mais hoje assim o horário, não é? Mas Bom, obrigada por teres aceito e estás aqui mesmo com esse condicionamento, obrigada. E queria gostava de começar a nossa conversa, como tenho começado com os nossos colegas, que é saber como é que tu chegaste aqui a esta profissão. Porque é que tu escolheste esta profissão, como é que vais aqui parar? Conta-nos lá. olha, Kátia, eu é que agradeço a oportunidade, é mesmo muito bom e nós conhecemos em tempos complicados, como tu disseste, mas houve logo assim uma empatia muito boa. E eu espero que esta minha partida seja de alguma forma inspiradora, porque a minha chegada ao mundo dos guias foi uma mudança de vida aos 40 anos. Portanto, se alguém tiver dúvidas que há vocações, que há sentimentos que nos movem, acredito porque vamos sempre a tempo. Claro que há aqui uma base de um domínio de línguas. Eu fiz o colégio alemão, portanto, as línguas, o alemão, o inglês, estavam dentro de mim muito, muito fortes. Mas eu não sabia eu nunca soube o que queria ser quando fosse grande, não é? E isto levou-me a tirar Engenharia Agrícola, portanto, um curso de banda larga, que ninguém na altura percebeu porque é que eu escolhi, eu também não. Mas foi. Sentido, não é? Agora faz todo o sentido, não é? Não foi por acaso que eu falei na falta de chuva, porque este conhecimento de base do território, das nossas culturas, da geografia, ficou. E faz-nos agora é muito útil porque conseguimos ler a paisagem, conseguimos perceber as geografias e porque é que aquela população se instalou ali e não acolá, não é? Porque é que o castelo está no topo da montanha. Sim. É muito interessante. Mas desculpa, isto depois dá para nós divagarmos e os guias, e para quem nos está a ouvir que não é guia, talvez perceba porque é que nós gostamos tanto do que fazemos, porque isto é sempre um deslumbre. Exato. E então, Engenharia Agrícola, a Vila Real, portanto, também fui conhecer um território que hoje em dia é uma paixão, o Douro, Trás-os-Montes, e acabei o curso. Acabei o curso e tive o privilégio de ir dar aulas, adorei. Portanto, eu costumava dizer, pagam-me para aprender, ainda me pagam para partilhar conhecimento, portanto era excelente. E depois, pronto, segui assim vários caminhos por essa vida fora e cheguei depois a uma altura que a vida me levou-me para o mundo empresarial. Estive numa multinacional alemã e desde o primeiro dia percebi que o meu lugar não era ali, mas não sou de desistir e deixei-me ficar até que um dia, aos 40 anos, disse já chega. E o já chega sem plano A, B, C ou D e saí. E depois meti-me em empreendedorismo e o turismo estava a bombar. 2015, estávamos no turismo no auge. Então teria que fazer alguma coisa em turismo. Avancei com um projeto de alojamento local numa casa de família, mas a família não aprovou e, portanto, há que pensar numa alternativa. E até que surgiu a hipótese de uma amiga que precisava de ajuda, de Sofia, tem uns clientes americanos, não tenho hipótese de fazer eu uma visita com eles, podes-me ajudar? E Kátia, foi o clique. Eu estudei e aquilo depois correu lindamente. E ainda me gratificaram e pagaram. E eu, ai, o que é isto? E portanto, olha, fui atrás. Fui fazer tudo o que é preciso para ser guia intérprete. O que é que eu precisava? De uma licenciatura em turismo, das provas de qualidade. E que é isso? Provas de qualidade, avaliar conhecimento, cultura geral. Mas cultura geral como? Dos doces do Algarve aos queijos da Serra da Estrela. Ai, e a história de Portugal? E a política? Pois, tudo isso. E os idiomas e as expressões?
claro. E pronto, e foi assim. E foi assim e foi sempre um prazer, um prazer, um prazer, com muito esforço. Eu costumo dizer, o improviso dá muito trabalho, mas com muita gratificação. Sim. E nota-se que é com muita paixão. É muito, 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 muito. Eu acho a tua história mesmo inspiradora, primeiro por seres uma pessoa que muda, não é? Não estou bem aqui, ou ainda não é bem assim, eu vou atrás, eu vou atrás. Eu acho isso fantástico, só por isso. E também porque mostra também, porque às vezes nós, mas agora vou ser guia, agora vou tirar outro curso, ou agora uma certificação, ou o que é isto? Complicação. E tu mostras que é possível, não é? É descomplicar e fazer e ir, e ainda bem que aqui estás. Mas com isto tudo, mas tu chegaste a ter assim a possibilidade de trabalhar em vários pontos, em vários segmentos do turismo, ou já se Sim, aproximou? Sim. E o que é que sim. tu mais gostas de fazer em turismo? É o Olha, circuito? É o eu, sim, eu achei curioso porque, ainda que tenha uma carreira curtinha, já tive a oportunidade de experimentar vários cenários e lá está, fruto também daquilo que nos dá mais prazer e onde sentimos que o nosso input pode ser melhor para o cliente, para as agências. O que eu mais gosto de fazer é circuitos pequenos, isto é, 3 a 4 dias, 4 a 5 dias. Porquê? Porque como é tudo muito intenso, o intenso energeticamente, não é? sim, Porque eu sim, faço tudo com calma, sim, faço sim. tudo nicht auf der Flucht, como dizem os nossos amigos alemães. E, portanto, mas como é muito intenso, que se forem muitos dias, eu vou estar sempre no countdown para não estragar o trabalho que já foi feito. Então quero circuitos mais curtos. A outra área que eu gosto muito é o local, portanto, quando sai de dentro, eu sou do Porto, tenho as minhas raízes aqui, ainda que, como tu disseste, eu acho que um guia internacional tem que ser nacional. Não posso, não, eu não faço Algarve, não, eu não faço o interior. Eu acho que temos que estar, somos profissionais, temos que estar disponíveis para fazer sempre um bom serviço. Claro, vamos ter que estudar mais ou menos, estamos mais à vontade ou menos em determinadas áreas, mas sim. Mas o local, claro, tem-se revelado muito mais, como é que eu ia dizer, muito mais espontâneo, muito mais com graça, não é? Porque se dominam os conteúdos de outra forma, sem dúvida. Sem dúvida, não é? Então, Sofia, olha, como é assim a nossa primeira viagem a norte, vá. Nós já houve aqui várias conversas, mas por acaso, eu quando estava a planear esta segunda temporada, comecei a pensar, mas acho que me cingi muito aqui à volta de Lisboa, isto está mesmo na hora de ir para outros pontos, claro que sim, tem que fazer todo Claro, esse sentido. E ao seguir o teu Instagram, que eu estava aqui a contar, gosto muito do teu Instagram, há uns quantos posts teus que são em Valpaços. A é verdade, verdade. se assim lá muito bem Valpaços. É engraçado, é tão giro. Porque, desculpa, eu entusiasmo porque Valpaços surgiu, lá está, num desafio que me foi lançado por causa da nova rota de enoturismo do Porto e Norte. E nós, estando no Porto, Valpaços está mais ou menos a 160 quilómetros do Porto e atravessamos a região dos vinhos verdes. Repara que aqui a minha base da engenharia agrícola faz muito mais sentido porque eu tenho uma especialização em viticultura e enologia e o enoturismo encaixa como uma luva nestes temas. Exato. Portanto, ao falarmos em Valpaços, eu não posso deixar de dizer que para chegar a Valpaços passamos pela região dos vinhos verdes e este público de mais a sul que se deixe cativar. Então venham até ao Porto. Do Porto vão almoçar à zona de Guimarães, uma cidade histórica lindíssima. Entretanto, o almoço
Um prato local, vamos pensar, vamos pensar em quê? Vamos pensar se calhar num cabrito assado ou um cabrito mais ou menos regular, ou vamos pensar algo mais típico, um arroz de sarrabulho. Ui, um prato tão forte, tão característico da zona. Mas calma, estamos na região dos vinhos verdes. Então vamos usar o vinho local. Vamos usar um verde tinto. Ai, que horror, um verde tinto! Já ninguém bebe um verde tinto. Um vinho que pinta a malga, cheio de taninos. Calma, calma. Estes vinhos Assim. têm cuidado. E ali a conjugação da acidez do sarrabulho com a acidez do vinho faz assim algo espetacular. Ainda nós estamos a começar o nosso circuito de 3 dias. Ora, a seguir, onde é que nós vamos? Valpaços, não foi? Valpaços já é noutra região vitivinícola. Já estamos em Trás-os-Montes. E a paisagem muda completamente. Isto está tudo pensado ao milímetro. De Guimarães a Valpaços, até a Vila Pouca, podem dormir um soninho. Depois do almoço calha sempre bem. Então, de Vila Pouca até Valpaços, Cátia, a paisagem é deslumbrante. Nós vemos as culturas, as amendoeiras, as oliveiras, os castanheiros, tudo isto, um patchwork na natureza que é espetacular. E chegamos a Valpaços. Oh, Sofia, já agora só por. As amendoeiras em flor também não deve estar muito longe, não É é? agora, início da primavera, exatamente. E a paisagem, lá está, revela as culturas. É mesmo lindo. E o relevo, quer dizer, aquela ideia de trás os montes, sente-se mesmo na estrada. E Valpaços? Então, mas Valpaços porquê? Primeiro, é uma das 3 sub-regiões é uma das 3 sub-regiões da região vitivinícola de Trás-os-Montes. E tudo muda. A paisagem, o clima, o vinho também muda. E Valpaços, o que é que me levou lá? Cátia, como é que eu ia dizer? Lagares rupestres dos tempos pré-romanos. Há quem diga que em Portugal se faz vinhos há 4.000 anos. 4.000 anos. E em Valpaços encontrou-se uma grande coleção de lagares rupestres que, em termos de Península Ibérica, é muito significativa. E é visitável? É visitável. Há inclusivamente na Casa do Vinho de Valpaços, que é um centro, é um museu interativo que explica exatamente isso, explica as principais culturas da região e o seu impacto social, o seu impacto económico. E lá temos técnicos, inclusive da área da arqueologia, que, muito à maneira portuguesa, se metem no carro e nos indicam o caminho até aos lagares rupestres. Bem, é mergulhar na natureza, é mergulhar num território que sofre, como muito dos nossos territórios do interior, de desertificação, envelhecimento da população e, portanto, repara, quando nós ouvimos falar em 160 km do Porto, ei, tão longe, mas calma, almoçamos em Guimarães e vamos ficar a dormir em Valpaços. Tudo se torna perto. E, portanto, vale a pena. Mas depois tu dizes-me assim, mas isso é muito específico. Sim. Claro que é muito específico, mas está integrado em zonas de natureza. É preciso ir a pé para chegar lá. Não é parar o carro ao lado. Não, vamos caminhar no meio da natureza. Vamos ver aquela flora autóctone toda. Vamos passar por pontes romanas. Vamos passar por praias fluviais. É uma experiência. É uma experiência, exatamente, é mesmo bonito. Eu já me estava a sentir assim a viajar. Já estava ali. É verdade. E Valpaços, lá está, quando só se ama o que se conhece. E Valpaços tem neste momento um hotel com spa, onde se fazem tratamentos de beleza à base dos produtos da azeitona, não é? Dos óleos essenciais. Tem piscina. Tem um restaurante gastronómico com um fumeiro tradicional, onde se podem ver fazer as alheiras, os salpicões, as linguiças. Pronto, está mesmo a pedi-las, como se diz.
é um programa até engraçado agora que se aproxima ao Dia dos Namorados, não é? Por Mas, exemplo. seja a dois, seja a um, porque também temos de namorar connosco. Mas também Exatamente, até exatamente. pode ser um programa bastante engraçado. Então, e já me deste imensa vontade de ir aí, pronto. Eu já estava com, agora ainda mais. E se fugirmos assim um bocadinho. Estava a pensar, se eu sei que isto são sempre perguntas muito difíceis, quando dizemos, diz-me lá assim um sítio, um especial a norte. Eu sei que isto é difícil, que nos sai sempre. Mas podias-nos dizer assim um outro, ou nem que seja um cantinho, um lugar que é mais especial para ti e que acho que até é pouco divulgado, que podíamos descobrir, Hum. redescobrir, porque às vezes também achamos que conhecemos e não conhecemos assim tão bem, não é? Assim, um outro cantinho a norte que seja também especial para ti, sem ser o Porto. Nós vamos continuar a nossa viagem. Ok. Portanto, avançamos se calhar para a próxima região vitivinícola. Eu não posso dissociar-me deste tema e estamos a entrar na região do Douro. E quando falamos em Douro, não posso deixar de referir aqueles muitos miradouros, portanto, São Leonardo da Galafura é um Sim. miradouro que é impactante, é arrebatador pelas vistas que tem, pela história que conta. Não podemos esquecer que estes santuários tinham muito a carga de crença que protegiam quem navegava no Douro, as populações ali da envolvente. Portanto, tem uma carga simbólica muito grande e a natureza é deslumbrante ali. Mas continuando a nossa viagem, teríamos então o Douro com as suas pérolas em todo lado, mas eu gostava de destacar outra localidade, por vezes muito esquecida e tão importante para a nossa história, que é o Canha. O Canha já é numa outra região vitivinícola, nomeadamente em Távora Varosa, a região vitivinícola mais pequenina do país. Nós temos 14 ao todo. E Távora Varosa tem como um dos pontos de atração em Ucanha, uma das pontes medievais mais antigas e mais bem conservadas de Portugal. Portanto, é muito bonita, era uma ponte que para atravessar o rio Varosa e depois foi construída uma torre, que ainda lá está, também muito simbólica, onde os monges cistercienses se faziam cobrar de taxas para quem queria atravessar o rio. Portanto, os cistercienses, essa ordem religiosa tão forte na altura da consolidação do nosso território, ali naquela zona, muito bem representados, não só por este edificado, mas também o São João de Tarouca, um grande mosteiro, e o mosteiro de Salzedas, tudo muito pertinho. E lá está, sempre com muito boa gastronomia. E os vinhos, neste caso, temos que ir para um espumante. Ou seja, falar contigo e temos sempre que ter o vinhaco. É verdade. E Kátia, e se calhar quem nos está a ouvir também pensará assim, que se nós nos recordarmos das nossas viagens, fui ver isto, fui ver aquilo, foi bom, mas e os momentos à mesa? Então não claro que faz parte, sim, não é? E dizemos sempre eu gostei imenso daquilo que provei, daquilo que comi, não é? Claro que sim, Claro. a gastronomia faz parte. Olha, eu sei que tu tens muitos seguidores que são vegetarianos e veganos, certo? Sim. E eu estive aqui a pensar numa harmonização que pudesse ser bem acolhida para esse tipo de pratos. Então lembrei-me dos peixinhos da horta. Sim, Pode ser um prato vegano. sim, claro que sim. Os peixinhos da horta, aquela textura tempura, não é? Meia crocante, isso casa lindamente com um espumante, morganheira, super reserva. Uau, vou já anotar. Portanto,
Olha, que fica a dica. Muito obrigada, muito obrigada. Sou querida. E então, agora, vamos continuar a viagem, então, já que. Vamos! Mas eu vou-te fazer voltar, vou-te fazer regressar. Vou ter que te puxar para o Porto. A Claro. cidade, mas são os teus dois amores, digamos assim, não é? O vinho, a cidade, e eles interligam-se também, obviamente. E queria saber se tu nos podias dar umas dicas de como escolher um bom Porto, ou então ou o Porto certo, talvez. Não sei se pode dizer um bom Porto, não é? Mas o Porto certo. Como é que nós devemos escolher um Porto? Isso é muito bom, essa pergunta. Fico muito contente. Principalmente porque temos agora o dito Dia dos Namorados. Pois é. Então, eu vou dar aqui uma sugestão que é, talvez uma sugestão para um jantar romântico. Pode Sim, ser? pode ser. Pronto. Vamos tirar o vinho do Porto daqueles ambientes de cerimónia, do Natal ou da Páscoa. Vamos trazer o vinho do Porto para o nosso dia a dia. Então basta imaginar uma refeição, claro que queremos que seja uma refeição que vá ao encontro do gosto da pessoa que queremos presentear e agradar, obviamente. Mas vamos pensar numa refeição simples, uma refeição que temos em casa e queremos um pequeno aperitivo. Kátia, tão simples quanto isto. Um rosé, um Porto Rosé. Olha, O Porto Rosé é uma bebida leve, é uma bebida fresca, é uma bebida que não compromete. Mas imagina uns enroladinhos de salmão com um Porto Rosé. Fica aqui uma dica. Quando tiverem dúvidas sobre como harmonizar o quê, pensem no jogo de cores. Se a cor for semelhante, à partida, o vinho e a comida vão casar bem. ok. Tá bem? Isto é uma dica. Aqui que ninguém nos ouve. Exato. Portanto, uns enroladinhos de salmão e um rosé. E agora entramos para um prato, um primeiro prato. Imaginando um queijo fundido com aqueles que vão ao forno, que se derretem e tem assim um topping de mel, umas amêndoas. O que é isto? Será que já vai com rosé? Ai, com o rosé já não dá, porque o rosé é muito magrinho, é muito fino. Precisamos de uma coisa com um bocadinho mais de estrutura. E que tal um Porto branco seco, que vai cortar a gordura do queijo e dar-lhe ali já algum corpo? Não é preciso gastar muito dinheiro. Nós temos vinhos do Porto bons, abaixo, agora vou dar um valor que é para nos balizarmos aqui. Temos vinhos do Porto muito bons, abaixo de 30 euros, abaixo de 20 euros. Está bem? Pronto. Sim, porque Então, muitas vezes temos aquela ideia do se vai ser um Porto, para ser um bom Porto ou para valer a pena, vamos gastar imenso. E não, não. não, não. Não, senhor, está bem? Muitas vezes o segredo é harmonizar bem. Ok. É isso. Então, a seguir, vais-me perguntar, então, prato principal, Sofia, um Porto? Poderíamos ir por aí, mas nesse dia não convém abusar. Não, 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 não. Não. O Porto vamos deixar para a sobremesa. E é aqui que é o grande desafio, que é o que a nossa companhia gosta? Que tipos de sobremesa gostam? Porque nós vamos ter os portos para as sobremesas mais do chocolate, do cheesecake, não é? Frutos vermelhos, frutos do bosque. Vamos ter um estilo de vinho do Porto mais para esse tipo de sobremesas e vamos ter um outro estilo de vinho do Porto mais para os doces de ovos, a amêndoa, o caramelo, a canela. Eu sou O que é que eu estou... outro grupo. Ah, é? Qual é o seu? Qual é que Eu sou seria? muito de chocolate. Então, aí, quando é esse tipo de sobremesa, nós vamos escolher um Porto Ruby. Ruby, olha a cor vermelha Ruby, casa com os frutos vermelhos.
Verdade ou mentira? Exatamente, exatamente. Porque é mais fruta fresca, fruta madura, aquelas frutas mais computadas, casam muito bem com esse tipo de sobremesa. Mas, para quem gostar da amêndoa, do caramelo, do café, vamos buscar os tawnies, que uma cor indica amarelo em inglês. Ora, é um tipo de vinho do Porto que vai buscar esses aromas, esses sabores ao processo de envelhecimento. Os rubis envelhecem em grandes tonéis com pouca oxidação, pouco contacto com o ar, preservam as características da uva, mais da fruta fresca. Os tawnies envelhecem em barricas mais pequenas, contacto com o ar é muito maior, a evolução no vinho é mais acelerada e mais evidente o impacto da madeira. Uhum. Olha, muito Respondi? bem, está ótimo. Super Então, resposta. tem 15 dias para escolher o vinho. Se precisarem de ajuda, perguntem-me, que tenho todo o gosto em dar algumas sugestões. E dia 14, é uma segunda-feira, vão surpreender as caras metades. É verdade. E então, Sofia, já agora, como é que nós podemos chegar a ti? Como é que eu posso, por exemplo, marcar um passeio contigo? Se eu agora vou até ao Porto, estás a desenvolver um projeto de passeios guiados no Porto, são Uhum. principalmente passeios a pé, não é? É Sim, assim, o maior sim, vá. Queres-nos contar um bocadinho o que sim, Porto é que eu posso conhecer contigo? claro. Contigo e como é que eu reservo, se eu agora decidir ir até ao Porto, como eu posso chegar a ti? Telefona-me. Sim, eu sei. Muito bom. Sim, eu tenho já em carteira 2 tours. Parece pouquinho, mas são 2 tours de corpo e alma que inclui o passeio a pé, sempre. Portanto, o passeio a pé é comum aos 2 tours. Um deles é com visita ao Palácio da Bolsa. Uhum, que é um... Eu entendo que, pronto, depois de estudar cada vez mais o edifício, a história, acho que é o edifício que melhor caracteriza o espírito dos portugueses, e que é a pérola do século XIX e que representa realmente esta burguesia mercantil, empreendedora, que caracteriza a cidade do Porto desde as suas origens. Portanto, não podemos desligar-nos nunca da relação com o mar, da relação com o rio e de sermos Porto, Porto Harbour, Porto Vinho, Porto Porta, Porto Porta, sim. E acho que o Palácio da Bolsa é um deslumbre. Eu, antes de ser guia, Palácio da Bolsa, que seca! Hoje, meus senhores, Palácio da Bolsa é de tirar o chapéu. Tudo é arte. Os degraus com aquelas pedras, aqueles blocos inteiros de granito, os tetos de estuque, o pavimento com as madeiras exóticas, o trabalho de marquetaria, ao milímetro, tudo, tudo, tudo para mostrar um poder, para mostrar uma glória que a cidade quis Cada história, apresentar ao mundo, não é? sim, sim, sim. E cada história que cada sala conta, não é? Sim. É que é mesmo daqueles espaços que cada cantinho tem um uau Um para. efeito uau, exatamente. Sim. Terminando depois na joia da coroa, que não há coroa, não há aristocracia na cidade do Porto, não é? É o único palácio que há e é, sim, Era o que eu tinha perguntado, porque sendo o único palácio, não é? termina com o salão árabe, exótico, não é? E a chocar tudo e todos, não é? É assim, olha, pronto, é isto. E porquê o passeio a pé antes? Porque o passeio a pé antes permite-nos perceber a orgânica da cidade. Como é que ela cresceu? Como é que se desenvolveu? O rebentar das muralhas, o tempo dos almadas que reestruturaram as vias principais. Portanto, tudo isto para depois terminar naquele edifício que fecha a história. Mas
Kátia, nós vivemos tempos em que fomos abalados com esta pandemia que nos voltou a querer fazer conectar com a natureza. E mais uma vez, eu vou lá atrás, à engenharia agronómica, buscar as raízes. Calma, são os jardins, são os espaços verdes, são os parques, porque é aqui que a natureza volta a ficar-nos próxima. E ela está lá. Está lá no Jardim das Virtudes, está lá no Jardim do Palácio de Cristal, está lá em São Lázaro, está lá no Passeio Alegre. E, portanto, por que não integrar estes espaços na vivência da cidade, na vivência de um turista que acaba por perceber também que o século XIX foi um século de colecionismo, em que até as espécies de plantas eram alvo de coleção. Para não falarmos nas camélias, nas suas múltiplas é essa liga, por exemplo, eu penso no Porto, penso muitas vezes nas camélias também, não é? Que engraçado. sim, sim. Tens digamos que um passeio mais citadino, não é? E o passeio mais ligado à natureza, isso é super interessante. E esse então caminhamos pelo jardim, por vários jardins. Não, não. Neste caso, Eles são grandes. está o Parque das Virtudes. Também pela localização, porque é numa zona também muito central, perto do Jardim da Cordoaria, também depois facilmente descemos à Ribeira, e está organizada em socalcos, toda a sua, como é que se diz, o fruir do Parque das Virtudes é prazeroso, entramos por cima, saímos por baixo, portanto nós, lá está, como guias pensamos nas logísticas, não é? Nos acessos, também na flexibilidade, vamos pensar num cliente que entretanto se cansa, onde é que ele repousa, onde é que ele pode ir ao quarto de banho, portanto é isso. Claro que tudo é depois ajustável, não é? O Jardim do Palácio de Cristal está muito... Ou seja, se eu, por exemplo, também te quiser contatar e disser olha, até é mesmo a primeira vez que vou conhecer mais a sério ao Porto, será que posso fazer algo diferente? Também estás aberta à ideia de fazer esse passeio a pé, pronto, adaptado ao teu cliente. Portanto, podem contatar-te aqui pelo Instagram. Sim. Tens também o Facebook? Também tenho o Facebook, Sofia Bacelar, e tenho o meu LinkedIn, também é Sofia Bacelar Tourist Guide, e o Instagram, que neste momento é o que está, como se costuma dizer, é o que está a dar, não é? É o que está a dar. Olha, Sofia, antes, isto parece que não, mas o tempo voou. Isto é mesmo incrível. É verdade, é verdade. Que isto foram 3 minutos a te ouvir. Não sei como é que é possível isto ter voado assim, mesmo de verdade. Mas se puderes ainda ficar mais um bocadinho, queria te perguntar. Primeiro porque eu vi que tu estiveste ligado a um projeto Malga. E eu fiquei interessada em perceber o que é que foi esse projeto, ou se é, como é que estiveste associada a ele. Conta-nos o que era esse projeto Malga. É verdade. O projeto Malga foi um convite que me foi feito por uma agência de comunicação a propósito de uma iniciativa da Câmara Municipal da Maia para promover os saberes e os sabores locais. Isto é, a Maia está numa zona altamente produtiva a nível de hortícolas e de frutícolas. Se nós pensarmos, por exemplo, num creme de abóbora ou numa sopa de nabos, nós podemos ir à Maia provar essas iguarias em alguns restaurantes locais que aderiram a esta iniciativa. Mas, enquanto que por um lado temos essa gastronomia tradicional, também temos novos chefes, novas bartenders, etc., a usarem os produtos locais com um foco muito grande na sazonalidade dos produtos, na redução da pegada ecológica, etc., por forma a potenciar o local, o sazonal, o autêntico. E onde é que eu entrei? É vermos o turismo
nesse caminho, que eu acho que é importantíssimo, porque se isto é um setor, por exemplo, na semana passada a Niura dizia-nos que o turismo trabalha para a paz, ou Uhum. é um veículo para a paz, também, e sabemos que o turismo pode ter uma pegada muito forte, e eu acho super interessante estarmos a ver esta transformação e esta vontade de mudar o setor, porque ele também precisa, e com esta visão local, sazonal, É sustentável, verdade. super. E malga é a malga. Malga tem a origem na malga, no caldo. Se repararmos, é muito português, não é? Todos nós temos na nossa casa uma malga de barro, onde, já se comeu um caldo verde, não é? E repara, Kátia, que nós estivemos sempre a trabalhar território nesta conversa, não Sim. é? Estivemos a trabalhar sustentabilidade, a trabalhar regiões, e é muito importante. E as caminhadas e essa conexão, não é? E o local. Olha, por isso fica ótimo, em jeito de despedida, deixarmos este pensamento no ar. E então, com isto, queria terminar com as duas perguntas que também tenho feito a todos os convidados para terminar a conversa, que são, a teu ver, qual é que é a vantagem de viajarmos? Porquê é que devemos viajar? Porquê fazer turismo? E vou pegar já para a outra pergunta. E ao fazer, porquê é que devemos levar um guia connosco? Nem que seja um dia. É verdade. Viajar é, como eu costumo dizer, o maior investimento que nós podemos fazer, não é? Que é aquele que investimos mais, mas o retorno é sempre superior. Porquê? Porque vamos sair da zona de conforto, vamos tentar ir ao encontro do outro, da realidade do outro, de sair, de desinstalar-nos, muitas vezes desapegar-nos. Portanto, eu acho que o turismo, quer seja num segmento de luxo, quer seja num segmento de mochila às costas, é sempre sair da zona de conforto. Não é? E fazermos-nos próximos de alguém. Isso é muito bom, isso é desenvolvimento pessoal, ponto, não é? Fazer até ao fim da vida, de preferência estar a fazer desenvolvimento pessoal. Depois, um guia, Kátia, um guia. Eu hoje em dia não faço nada sem guia, porque eu recebo muito mais, ganho muito mais, não é? Eu não vou a um museu sem uma visita guiada, eu não, porque adoro, adoro. Mas de uma forma assim mais prática, para quem nos está a ouvir, o guia muitas vezes é o nosso facilitador. O guia dá-nos a coragem de metermos a mão na massa, de arriscarmos alguma coisa que se calhar sozinhos íamos ficar acanhados, ai não, não quero fazer, ai não, não sei como se faz. E às vezes aqueles menos destemidos, se o guia disser, vá, faça, a Dona Maria está a fazer as alheiras hoje, vá lá ver como ela faz. É? E esse input é muito importante. Mesmo a imaginar situações assim, de pessoas que são mais tímidas, mas quando nós incentivamos. Estava a pensar, por exemplo, na experiência dos azulejos, tão simples como isso, pintar um azulejo. Quantas pessoas nos grupos, ai, porque eu não sei pintar, ai, não, ai, vou deitar quase o ateliê todo abaixo, não é? E aquela insistência, mas venha, mas experimente, envolva-se. É mesmo Claro. o que estás É a isso, envolva-se. E às vezes precisamos de um empurrãozinho. E um guia que saiba estar vai fazer essa ponte e depois sai de cena. E isso é muito bonito. Para a pessoa usufruir, exatamente, exatamente. Olha, uma mensagem linda, obrigada, Sofia. Vamos Obrigada, eu. terminar assim, foi ótimo. Foi o Muito princípio obrigada. mesmo que viajei. E obrigada, muito sucesso para o teu projeto. E já sabem, falem com a querida Sofia. E obrigada a todos. Para a semana cá estarei. Vamos ver quem serão os convidados da próxima semana. E um grande beijinho a ti, Sofia. Um beijinho a todos. Passem uma boa noite. E até. Obrigada a todos. Adeus.
Olha, a tua afilhada manda-te um beijinho. Passou aí. Bom, obrigada. Adeus. Todos, Sei adeus. desligar.